obscura e enigmática rede da Dark Web, onde os limites da moralidade são frequentemente ultrapassados, um vídeo se destacou como o mais temido de todos. Este material, que circulava entre os usuários mais audaciosos e curiosos, apresentava cenas de crueldade inimaginável, revelando a face mais sombria da humanidade. O vídeo, que se tornou um verdadeiro fenômeno underground, não apenas chocou aqueles que tiveram a coragem de assisti-lo, mas também acabou se tornando a chave para a captura de um dos criminosos mais cruéis do mundo, conhecido apenas pelo pseudônimo de O Executor. O Executor era um homem que operava nas sombras, um mestre do disfarce que se escondeu por anos atrás de uma tela de computador. Ele era responsável por uma série de crimes horrendos, que incluíam sequestros, torturas e assassinatos. Sua notoriedade cresceu à medida que ele se tornava mais ousado, utilizando a Dark Web para recrutar cúmplices e vender seus serviços a quem estivesse disposto a pagar. O vídeo que o tornou infame mostrava não apenas suas ações brutais, mas também uma espécie de ritual macabro que ele realizava com suas vítimas, um espetáculo de dor e sofrimento que parecia ter como objetivo não apenas a execução de seus planos, mas também a intimidação de qualquer um que ousasse cruzar seu caminho. A divulgação desse vídeo gerou uma onda de repulsa e medo, mas também uma curiosidade mórbida que atraiu a atenção de muitos. Especialistas em criminologia e psicologia tentaram analisar o comportamento do executor, buscando entender o que o levava a cometer tais atrocidades. Através de fóruns e chats anônimos, os usuários discutiam as possíveis motivações por trás de suas ações, enquanto outros tentavam decifrar os detalhes que poderiam levar à sua identificação. O vídeo, que se espalhou como fogo em palha seca, acabou atraindo a atenção das autoridades, que estavam determinadas a pôr fim ao reinado de terror que o executor havia instaurado. Com o aumento da pressão, uma equipe de investigadores cibernéticos começou a trabalhar incansavelmente para rastrear a origem do vídeo. Eles analisaram meticulosamente os dados de upload, as interações nos fóruns e até mesmo as criptomoedas utilizadas nas transações. A cada dia, novas pistas surgiam, mas o executor parecia sempre estar um passo à frente, utilizando técnicas sofisticadas para ocultar sua identidade. No entanto, a determinação dos investigadores não diminuiu. Eles sabiam que, para capturá-lo, precisavam entender não apenas suas táticas, mas também sua psicologia. Após meses de investigação, um pequeno detalhe no vídeo chamou a atenção dos investigadores. Um objeto específico, uma joia que parecia ter um significado especial para o executor, foi identificado. Através de uma análise mais aprofundada, descobriram que essa joia havia sido adquirida em uma loja de antiguidades em uma cidade específica. Com essa informação em mãos, a equipe decidiu agir. Eles montaram uma operação que envolvia a infiltração de agentes disfarçados na comunidade local, buscando informações sobre o possível paradeiro do criminoso. A operação se desenrolou lentamente, mas a cada dia mais informações começaram a surgir. Um informante anônimo, que havia assistido ao vídeo e se sentido profundamente perturbado, decidiu entrar em contato com as autoridades. Ele forneceu detalhes sobre um encontro que havia presenciado, onde o executor se reunia com outros indivíduos em um local isolado. Com essa nova pista, a equipe de investigadores conseguiu montar um cerco ao local, determinado a capturar o homem que havia se tornado um símbolo do mal. Na noite da operação, a tensão era palpável. Os agentes se posicionaram em silêncio, prontos para agir. Quando o executor finalmente apareceu, acompanhado de seus cúmplices, a equipe não hesitou. A ação foi rápida e decisiva. O executor foi preso, e com ele, uma série de outros indivíduos que estavam envolvidos em suas atividades criminosas. A captura foi um marco na luta contra o crime organizado na Dark Web, e o vídeo que havia causado tanto terror agora se tornava um testemunho da determinação das autoridades em combater a impunidade. O julgamento do executor atraiu a atenção da mídia mundial, e as revelações sobre suas ações chocaram a sociedade. O que antes era um mistério envolto em sombras,
agora se tornava uma história de justiça, mostrando que mesmo nas profundezas da escuridão, a luz da verdade pode prevalecer. A prisão do executor não apenas trouxe alívio para as famílias das vítimas, mas também serviu como um alerta sobre os perigos que espreitam nas mais obscuras da internet. A luta contra o crime na Dark Web estava longe de terminar, mas a captura de um dos criminosos mais cruéis do mundo era um passo significativo em direção a um futuro mais seguro. Após a prisão, as autoridades começaram a investigar a extensão das operações do executor. Durante a análise das evidências coletadas, descobriram uma vasta rede de colaboradores que facilitavam suas atividades, desde hackers que invadiam sistemas de segurança até intermediários que cuidavam das transações financeiras com criptomoedas. A operação se revelou muito mais complexa do que inicialmente pensado, revelando uma estrutura quase empresarial de crimes, onde cada membro tinha uma função específica e os lucros eram compartilhados de maneira metódica. Os investigadores se depararam com um novo desafio: como desmantelar essa rede. A partir das informações coletadas durante a prisão do executor, eles começaram a rastrear e identificar os cúmplices, muitos dos quais operavam sob pseudônimos, assim como o próprio executor. Utilizando técnicas avançadas de análise de dados e inteligência artificial, os agentes começaram a mapear as conexões entre os indivíduos envolvidos, revelando um intrincado emaranhado de vínculos que se estendia por vários países. Uma das descobertas mais alarmantes foi que, embora o executor fosse o rosto mais visível do terror, havia outros operando nas sombras que se sentiam encorajados por sua ousadia. Isso levou as autoridades a intensificarem suas campanhas de conscientização sobre os perigos da Dark Web. A criação de workshops e seminários sobre segurança online e os riscos associados à navegação em ambientes não regulamentados foi uma das ações implementadas para educar o público. Além disso, novos protocolos de colaboração internacional foram estabelecidos, permitindo que agências de diferentes países trabalhassem juntas para combater o crime cibernético de forma mais eficiente. Enquanto isso, o impacto psicológico do vídeo e das ações do executor na sociedade começou a ser investigado. Psicólogos estudaram o fenômeno da curiosidade mórbida e como a exposição a conteúdos violentos pode afetar o comportamento humano. Foram realizados acompanhamentos em grupos que assistiram ao vídeo, buscando entender as repercussões emocionais e sociais que essas experiências poderiam ter causado. Muitos dos participantes relataram sentimentos de impotência, medo e, em alguns casos, até uma atração mórbida pelo que haviam visto, levantando questões éticas sobre a divulgação de conteúdos tão perturbadores. A cobertura midiática do julgamento do executor foi implacável. Documentários e programas de televisão dedicados ao caso começaram a surgir, alimentando a curiosidade do público e, ao mesmo tempo, gerando um debate sobre a relação entre crime, justiça e a forma como a mídia lida com esses assuntos. Alguns críticos levantaram questões sobre a glorificação do criminoso, enquanto outros argumentavam que era importante expor a verdade para prevenir que semelhantes atrocidades ocorressem no futuro. O caso do executor se tornou um marco não apenas na luta contra o crime na Dark Web, mas também na discussão sobre a responsabilidade de plataformas digitais e a necessidade de regulamentação mais rígida. As lições aprendidas com a operação de captura foram fundamentais para moldar políticas futuras, levando a uma maior colaboração entre governos, empresas de tecnologia e organizações não governamentais. Além disso, o caso inspirou uma nova geração de investigadores cibernéticos que viram na luta contra o crime digital não apenas uma carreira, mas uma missão de vida. Jovens talentos começaram a entrar nas forças policiais com a intenção de combater o que consideravam ser a nova era do crime, onde a tecnologia se tornava tanto uma ferramenta de opressão quanto um meio de justiça. Com o passar do tempo, o nome do executor se tornou sinônimo de uma era de terror, mas também de resiliência. A história dele e das vítimas serviu como um lembrete constante de que mesmo nas mais sombrias da sociedade,
a determinação e a colaboração podem levar à justiça. A luta contra a impunidade na Dark Web estava longe de acabar, mas a captura do executor acendeu uma chama de esperança e ação que prometia continuar a brilhar, iluminando o caminho para um futuro mais seguro e ético na era digital.